Olá, sentinelas do rei! É um prazer estar aqui com vocês para contar uma história do livro Um Desafio Atrás do Outro. Vocês gostam de colecionar alguma coisa? Tem muita gente que gosta de colecionar. Alguns gostam de colecionar cards, há quem gosta de colecionar moedas, outros gostam de colecionar canetinhas, adesivos. Vários tipos de coleções existem por aí. Eu, na idade de vocês, gostava de colecionar cartões telefônicos. Eu não sei se algum de vocês já viram cartões telefônicos. Antigamente, a gente usava no orelhão, não existia celular. E a gente comprava cartão e com esse cartão a gente fazia as ligações. E eu tinha 4 pastas dessas de cartões telefônicos. Das 4, 3 eu me desfiz, mas essa aqui eu não consegui me desfazer. Então, meu nome é Alzira Mendes e eu vou contar para vocês a história que tem como tema O Ladrão, do capítulo 5 do livro Um Desafio Atrás do Outro. Não desistirão, a minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. A história de hoje conta sobre 2 meninos, Jean e Enzo. Eram 2 amigos. Não era a intenção de Jean se tornar um ladrão quando, depois da aula, ele foi até a casa de Enzo para fazer as tarefas de casa. E depois que terminassem as tarefas, os 2 iam, quem sabe, jogar videogame ou brincar de alguma outra coisa. Esse era o plano. Mas quando o Enzo despejou sua caixa de cards em cima da cama, Jean ficou encantado com aquela quantidade de cards que ele tinha, porque afinal Jean também era um colecionador de cards. E Enzo perguntou: você gosta de cards? Ele disse: eu gosto. Nossa, eu e meu pai colecionamos cards de futebol americano. Ele disse: olha, eu tenho vários aqui, eu coleciono cards de vários esportes. E Jean começou a pegar ali, ficou maluco pegando todos aqueles cards. Quando ele viu que tinha ali card de um jogador que era o preferido dele, chamado Ken Newton. Ele não tinha aqueles cards na sua coleção. Sempre seu pai comprava ali cartões para ele, mas aqueles ali ele não tinha. E ele começou a ter alguns pensamentos ali na mente dele. Ele disse: poxa, mas isso é tão injusto. Enzo tem tantos cards e não guarda, não tem uma pasta onde ele possa guardar os seus cards. Ele guarda todos nessa caixa velha, tudo desorganizado. Como é tão injusto! E ele pegou os cards do jogador preferido dele e sorrateiramente pegou 4 cards, colocou no seu bolso de trás. E na hora que ele foi para casa, ele levou os cards do seu amigo. No caminho de ida para casa, ele começou a tentar se convencer que aquilo que ele tinha feito não era errado. Enzo nem vai perceber que eu peguei os cards, ele tem tantos. A família dele tem tanto dinheiro, depois eles compram mais. E depois, isso não é assim alguma coisa que eu vá prejudicar alguém. Isso não faz assim tão mal. E ao chegar em casa, ele pegou os seus 4 cards que ele tinha pego do seu amigo e guardou ali na sua pasta. Passaram-se algumas semanas, Enzo não percebeu realmente que os cards haviam sido levados, mas uma coisa aconteceu. O pai de Jean pegou a pasta de Jean e começou ali a folhear, a olhar e disse: esses cartões aqui desse jogador Ken Newton, como você conseguiu? Jean começou a gaguejar. Porque ele não era acostumado a mentir para o seu pai. E o pai dele percebeu o que tinha acontecido. Ele disse: e agora, o que você vai fazer? E ele disse: parece que eu vou ter que devolver os cards para o meu amigo. Ele disse: exatamente. E ali, incentivado pelo seu pai, ele foi cumprir esse grande desafio, que era devolver, contar, a gente chegar e contar para o amigo
dele que ele tinha pego, escondido os cards dele. Nossa, que coisa difícil. Então, chegando lá, Jean contou a história pro seu amigo Enzo. Mas sabe de uma coisa? Enzo não deu tanta importância para aquilo ali. E ele disse, ah, tá bom, vamos brincar? Eu tenho uns videogames novos aqui. E aí foram brincar, passaram a tarde ali brincando. E Enzo voltou para casa. E Jean voltou para casa. Mas ao chegar em casa, seu pai disse, e aí, parece que correu tudo bem lá com seu amigo, não foi? Ele disse, não muito, pai. O que aconteceu, meu filho? Ele disse, eu roubei o meu amigo, eu sou um ladrão. O peso da culpa estava ali consumindo Jean. E o pai dele disse, ah, não exagere, você não é ladrão, você pegou, mas você já devolveu. Ele disse, eu sou um ladrão, pai, e parece que eu perdi toda a minha integridade. E o pai dele chegou com ele, deu um abraço e disse, meu filho, você não pediu perdão para o seu amigo? Ele disse, sim, pedi. Você já pediu perdão para Deus? Sim, pedi, pai. Ele disse, Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados. Inclusive, antes mesmo de você se chamar de ladrão, como você está se chamando, Jesus, ele o resgatou. Então está tudo resolvido, não há nada do que você tenha que sentir culpa. Mas Enzo estava ainda se sentindo culpado. Enzo não, Jean. Então Jean se ajoelhou e orou e disse, Senhor, isso é tudo? Então eu pedi perdão, devolvi os cartões para o meu amigo, pedi perdão dele. Então agora eu não preciso mais me sentir culpado? E essa foi a oração de Jean. E quando terminou a oração, ele sentiu um alívio tão grande, todo aquele peso, aquela culpa foi aliviada. Saiu todo aquele peso dos seus ombros. E então ele disse para o pai dele, pai, eu tive uma ideia. Eu vou dar para o meu amigo Enzo algumas pastas para ele organizar os cards dele. E o pai dele, ótimo, meu filho, isso é uma boa ideia. Então, gente, essa é mais uma história, uma lição pra gente tirar do capítulo 5 do O Ladrão, do livro Um Desafio Atrás do Outro.